Voltando com o programa Vejam Só. E hoje nós estamos discutindo a questão da batalha espiritual. Na sua opinião, a batalha espiritual tem a ver mais com uma questão mística ou está ligado a uma ferramenta bíblica, né, contra o poder das trevas? Tá aí. Batalha espiritual, misticismo das igrejas modernas ou ferramenta contra o poder das trevas? Ligue para cá, mande a sua mensagem e a gente já vai ler aí e participar do debate. A repórter Carla Viana foi ouvir os crentes, né? Tem aqui em São Paulo o Reduto, onde há muitas lojas evangélicas, etc. E normalmente é lá que ela colhe as opiniões das pessoas a respeito do tema do dia. Vamos ver o que ela falou. Batalha espiritual, você acha que é misticismo das igrejas modernas ou é uma ferramenta contra o poder das trevas? Olha, as duas coisas, viu? Sempre é um exagero, né? Na verdade, existe a batalha espiritual, só que muitas igrejas estão, na verdade, exagerando um pouco, indo além da Bíblia. Eu acho que é uma ferramenta usada contra o poder das trevas, porque eu creio que existe a batalha espiritual, porque lá em Efésios 6:12, a palavra de Deus diz que nós temos que lutar, né? Não contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, se há uma luta, há uma batalha. Eu acho que às vezes estão focando muito, sendo que Cristo já disse que na sua palavra que ele triunfou e venceu todas as cadeias infernais, né? Então acho que não há essa base para a gente ficar aí focando tanto nisso aí. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o telespectador agora com os e-mails, né? Maria Helena Posser, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ai, que vontade de comer um espeto corrido. Ainda não posso, por causa da minha cirurgia. Churrasco tá vetado. Tô ficando mais espiritual do que carnal, né? Posso comer carne. Ah, boa coisa. Hã? Boa coisa. É. Paz, reverendo Weber. Se analisarmos as escrituras, qualquer prática mística através da idolatria era condenada por Deus. Ou o homem persistia e era condenado, ou se arrependia e passava a ter comunhão com Deus. No nosso mundo moderno, ou mesmo épocas anteriores, o misticismo é uma forma do indivíduo procurar saída para algum problema ou dificuldade, quanto ao amor, lucros, vida melhor, etc. É uma forma de procurar no que se ignora, que são os famosos mistérios, né? Ou na nossa incapacidade de prever o que está por vir e acontecer, de se ouvir palavras proféticas, muitas vezes enganosas e mentirosas. Não tenho contato com outras igrejas, mas sei que tanto na católica como em evangélicas se usam esquemas e símbolos para ouvir o que o seu coração quer ouvir. Em tempos passados, eu mesmo depositava minhas expectativas em cartas de baralho. E é claro, assim como coisas coincidiam, outras nem chegavam perto. Depois que entreguei minha vida a Jesus, tudo foi pro fundo das águas e é a palavra de Deus que me conduz vida afora, dia a dia. Paz e graça, gostaria de ganhar o kit da João Rezende. Eu também. Josenberg Leal, de São Luís do Maranhão. Graça e paz, pastor Heber. Fico feliz por sua recuperação de saúde e quero agradecer por colocarem esse tema no ar, pois é atual, moderno e que deve nos trazer, no mínimo, uma reflexão de que rumo está o nosso Ministério e Igrejas. O Josenberg foi quem sugeriu esse tema, né? Então, antes de ler o e-mail do Rosenberg, deixa eu mostrar aqui o prêmio que ele vai ganhar. Esse livro da editora Agnus, acabou de sair, né? O Irmão de Jesus. É baseado naquela descoberta, né, feita algum tempo atrás da tumba onde estariam os ossos de Jesus e da família dele, né? Os ossos da família de Jesus. Então, esse livro aqui analisa essa descoberta arqueológica, é da editora Agnus, acabou de lançar. O Irmão de Jesus vai aí para o Josenberg, que nos sugeriu o tema de hoje. Obrigado, viu, Josenberg? Deus abençoe. Ele é lá de São Luís do Maranhão. E sobre o tema que ele mesmo sugeriu, ele escreve o seguinte: acredito que a batalha espiritual é válida a partir do momento em que nos equipamos para essa batalha com a arma da santidade e do compromisso com o Senhor Deus. Ao contrário do que muitos pensam, temos sim fortes inimigos nessa batalha que entendo que sejam o diabo com seus comandados, a nossa carne e as paixões mundanas, e nunca pessoas do nosso ciclo social e denominacional. Essa última vejo com facilidade acontecendo em nossas igrejas. Isso é, pessoas brigando com gente da própria denominação. Na verdade, existe um verdadeiro despreparo espiritual hoje em dia. Tenho visto nos últimos programas do Vejam Só, pastores preocupados,
pois a igreja está cometendo grandes falhas, relaxando a palavra de Deus, perdendo a santidade, deixando o amor esfriar. Esses são pontos fracos em que nos deixam cada vez mais longe do avivamento que muitos esperam. Hoje em dia, o que mais nos preocupa é a mistificação desse assunto. Pessoas e líderes cristãos interessados mais em pedilâncias de dinheiro, espalhar óleo ungido por aí, né, como macacos loucos. A crença absurda em objetos e palavras mágicas, mais do que se ensinar e viver a santidade de Deus, já descrita em sua palavra. Como se não bastasse, ainda tem os caçadores de profecias, que só se sentem satisfeitos e alegres quando ouvem o que querem ao seu bel prazer. Na minha opinião, isso é puro agouro dos cristãos modernos. Por outro lado, dizer que não existe batalha espiritual é ser hipócrita, pois a palavra de Deus menciona as batalhas e guerras espirituais, como em Efésios 6, que explica melhor esse assunto. Percebemos também que muitos líderes cristãos têm se omitido quanto ao verdadeiro ensino da batalha espiritual. Na verdade, são poucos que ainda têm a coragem de romper com a pregação enlatada e ensinar as táticas e os caminhos certos de uma guerra espiritual. O que me deixa mais estarrecido são líderes fazendo alianças políticas e empresariais sujas dentro da igreja, abrindo caminho para o declínio espiritual deles e dos membros do corpo de Cristo. Uma verdadeira falta de visão espiritual e uma aliança séria com Jesus. Mas eu louvo a Deus, pois em meio a tanta sujeira e misticismo religioso, existem verdadeiros líderes, profetas, servos de Deus, que seu compromisso é puramente em fazer alianças com Deus, viver em santidade, fazendo a vontade de Deus, pois somente nesse ponto é que a batalha espiritual deixará de ser mística para ser uma poderosa ferramenta contra o poder dos nossos inimigos. Quero finalizar com uma frase do escritor Daniel Mastral que diz: perceba que embora tenhamos as promessas de vitória, a verdade é que Deus nunca disse que antes da vitória não existiria a guerra. Shalom em Cristo. Bom, deixa eu apertar aqui o reverendo Tarcísio, que representa as igrejas. Representa não, ele faz parte de uma igreja histórica, né? É professor de hermenêutica, professor de hebraico. Reverendo, o Josenberg mencionou aqui Efésios 6. Lá o apóstolo Paulo descreve a armadura do cristão. Para que o cristão vai usar a couraça da justiça, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, se ele não for para uma batalha? Mas nós estamos em batalha o tempo inteiro. Aliás, esse é um elemento que eu acho positivo quando o movimento, como se diz por aí, bombou alguns anos atrás. Esse era o aspecto que eu achava positivo do movimento. Eu creio que até as igrejas históricas tenham se esquecido um pouco mais de que nós estamos em batalha o tempo inteiro e de que existe gente tentando devorar nossa alma e é gente que não é gente como a gente. Aliás, que não é gente, é anjo. Então, a questão é que nós cremos que eles existem, mas por força até ou do estudo, eu não sei explicar por quê, eu nem tenho que explicar pelos outros, mas eu mesmo penso no assunto e falo, puxa vida, isso trouxe pelo menos o lembrete de que nós estamos em batalha o tempo inteiro. Eu costumo dizer para o pessoal que eu conheço, falando assim, olha, fica tranquilo que é só até Jesus voltar. Aí depois não tem mais essa batalha, entendeu? Mas esquecer que a gente está em batalha, isso é um assunto sério. Agora, o modo como se processa a batalha, aí é que nós temos então as questões divergentes. Mas que é uma batalha, que los hay. Apóstolo Aguinaldo, os e-mails que chegaram, né, vão bem na linha, e as entrevistas também, da posição que o irmão esposou desde o começo. Que a batalha espiritual não é feita com, eu vou usar uma expressão forte, tá? Com rezas certas, né? Como muitas vezes se ensina por aí. Se você não fizer a oração usando as palavras certas, você não vai conseguir nada. Mas com santidade, com a busca da santidade, com a busca com o envolvimento com Deus. Por que o irmão, que faz parte de um movimento assim, bastante aguerrido, na opinião do irmão, por que tantas pessoas se deixam levar por essa questão da reza certa, né, da oração certa, para vencer o inimigo, senão ele não é vencido? Concordo, uma boa pergunta. Por que da batalha espiritual? A batalha espiritual é quando o inimigo tenta ceifar uma vida, é quando o inimigo ele tenta resgatar uma vida que era dele, ele perdeu a autoridade sobre aquela vida, e agora essa vida está em Cristo, mas a Bíblia fala que quando Jesus crescia, ele crescia em graça, em conhecimento
em sabedoria, na presença de Deus e na presença dos homens. E nesse desenvolvimento da salvação, tem muitas pessoas que não buscam conhecimento. E aonde que o inimigo, ele usa a própria manifestação que há dentro das igrejas para roubar esses crentes, para tirar esses crentes da igreja. E a batalha espiritual justamente é isso. Quando a pessoa ela está com a mente presa, ela está com a mente dominada. Como eu falei, em Gálatas, conquista, você é conquistado. Se os seus pensamentos não estiverem cativo a Cristo, o que vai acontecer? Você vai ter problema no mundo espiritual. E com isso, hoje, nós temos uma legião de pessoas que já tiveram uma experiência com o Evangelho, mas não tiveram experiência com Cristo. Hoje se abre igreja em cada esquina. Pessoas despreparadas, pessoas que não estudaram, pessoas que não tiveram uma boa base. Então ela escuta se falar de batalha espiritual e elas querem fazer uma oração forte achando que isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é muito mais do que isso. É conhecimento da palavra. Vamos ver mais alguns e-mails e depois eu tenho mais algumas questões aqui, né? A Jadir Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amado pastor Heber, com todo respeito às igrejas, para mim é puro misticismo. Né? O pastor Jadir. Edson Caetano de Rezende, em Minas Gerais. Rezende é o nome dele, tá? O estado é aqui em Minas Gerais. Batalha bíblica dá crescimento. Isso não se vê hoje em dia. Daí, na igreja tem irmãozinho procurando Apocalipse no Velho Testamento. É verdade, né? Eu mesmo já fiz esse teste. Às vezes você fala um livro da Bíblia que não existe e a pessoa vai lá procurar, né? Crente velho, não estou falando de crente novo, não. Ezequias 12. Assim. Ezequias 12, exatamente, né? Olha, francamente. Resistir ao diabo é um macete para ele fugir de nós. Então hoje vejo irmãozinhos, os mesmos que não têm conhecimento da Bíblia, querendo encarar. Daí o final nós já sabemos e vemos isso acontecer. O diabo ganha mesmo. Creio que Jesus salva e nos faz novas criaturas. Alexia Fernanda, da capital de São Paulo. A batalha espiritual é uma arma legítima da Bíblia. A luta não é da carne, é contra os demônios e as potestades. Efésios 6, 12 e 13 demonstram cabalmente que todo cristão deve se armar com toda a armadura de Deus para vencer nos dias maus. E depois de vencido, permanecer inabalável. Isso que nós acabamos de falar. Agora, reverendo Tarcísio, em cima dessas duas mensagens, né? Se a batalha espiritual é uma arma legítima da Bíblia, porque ela fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, como é que se dá essa luta sem ser por essa via, digamos, mais mística, com as orações, com os termos corretos para neutralizar o poder do diabo? Vamos dar um exemplo, né? Tem gente que talvez nunca tenha visto isso, né? Mas eu me lembro, quando eu fazia o curso com a doutora Neuza Itioca, ela fazia uma oração, para começar a aula, lógico. E no meio da oração, ela estava falando com Deus, no meio da oração ela se dirigia ao diabo, né? No meio da oração ela falava, e agora você, demônio da preguiça, você demônio do sono, você demônio do bocejo, você demônio da distração, você demônio da dúvida, você demônio da incredulidade. E ela fazia uma lista imensa, né? No meio da oração. Aí ela amarrava cada um desses demônios para depois voltar a falar com Deus. Então agora o Senhor nos abençoe e tal. Terminava a oração e começava o curso, né? Eu sei que o senhor não concorda com esse tipo de batalha, ou concorda? Não. Não. O senhor não concorda com esse tipo de batalha espiritual. Então, se batalha espiritual não é isso, não é neutralizar demônio por demônio, ação por ação do império das trevas, é o quê? Um problema com essa abordagem é que se é verdade essa questão do bocejo, aliás, em sala de aula, ela pegou os exemplos clássicos de alunos que estão com sono, estão bocejando, estão distraídos. Agora, se existe porque a Escritura não me diz nada sobre isso, então é uma especulação, isso é ruim também, porque isso diminui a responsabilidade humana no processo. Então eu não tenho responsabilidade. Ah, professora, foi um demônio que estava aqui soprando para eu bocejar e me dar sono. Então eu não tenho culpa nenhuma com esse processo. Na verdade, vamos pegar um caso clássico como o de Jó. Tem dois casos clássicos que eu gosto, que é o de Jó e de Davi. O de Jó, você vê o diabo, que aliás só faz se Deus deixar. Então os demônios não têm tanta liberdade como é propalado por aí.
Então, ele começa no começo do livro, ele aparece, faz o que faz na vida de Jó, mas ele desaparece. A luta de Jó não é descobrir a oração certa, a luta de Jó não é descobrir qual é o mantra correto para ser repetido, como é que ele expulsa os demônios, como é que ele expulsa o demônio da perda de propriedade, da matança dos animais, da perda dos filhos, não é nada disso. Aliás, Jó não recebeu resposta alguma sobre o que Deus estava fazendo. E a grande questão é, será que uma pessoa consegue servir a Deus sem conhecer nada, absolutamente nada, da razão por que ele faz qualquer coisa, e sem conhecer nada, absolutamente nada, de qualquer outra questão mística, em qualquer outra esfera que a gente desconheça? Então, a teologia tradicional tomou uma bronca no final, porque os amigos de Jó, todo mundo tentando explicar o que estava acontecendo. E no final, capítulo 42, Deus fala, olha é o seguinte, vocês, amigos, vocês não falaram correto de mim. Vocês não falaram sobre mim o correto. Então, tudo que vocês disseram, especulação pura, vocês não falaram corretamente sobre mim. E Jó foi quem falou correto e falou assim, eu não sei nem do que eu estava falando. Mas eu sei de uma coisa, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Isso é muito esclarecedor dentro do processo da batalha espiritual que ele estava passando, que é, ele viu o que aconteceu, ele sofreu o que sofreu, nós sabemos, ele não sabia, nós sabemos que foi o diabo, nós leitores hoje, e no entanto, ele chega e fala assim, Deus, nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Esse aprendizado que a gente acaba ouvindo aí, crescer em santidade, etc, etc, que é conhecer mais de Deus segundo a palavra. Quanto mais eu conheço a Deus mediante a palavra, mais forte eu fico para servi-lo e seguir no caminho da batalha. Muito bem. Vamos lá. A Tânia Idalêncio, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Existe sim batalha espiritual. A própria Bíblia relata o caso de Daniel, quando o inimigo tentou impedir o anjo de passar e abençoá-lo. Então Deus mandou um arcanjo batalhar por ele, fazendo com que o anjo passasse. Quando não focamos nossa vida na palavra de Deus, nos mandamentos, damos abertura para o diabo e aí pecamos. O inimigo nos faz pecar quando não estamos fortalecidos em jejum, fortalecidos em Jesus por meio do jejum e da oração. Apóstolo Aguinaldo, explica para nós essa passagem que para mim é também bastante enigmática, de Daniel, né, dos 21 dias em que ele estava orando, e aí acho que foi Gabriel que foi falar com ele, né, e disse que tinha sido impedido pelo príncipe da Pérsia. Como é que o irmão vê isso? Então, a batalha espiritual é bem nessa linha. Por exemplo, o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele estava sendo habilitado para viver as promessas de Deus. A batalha espiritual, ela não é só de uma forma onde as pessoas falam para expulsar demônio. A batalha espiritual, ela serve para te qualificar e te habilitar para viver as promessas de Deus. Porque tem muitas pessoas que não conseguem viver as promessas de Deus porque ela desiste. Às vezes Deus tem um plano muito maior para determinadas pessoas. Nosso ministério é um ministério que tem 6 anos, mas nós estamos na televisão, é um ministério que tem pessoas que ficam do lado de fora da igreja, porque é uma igreja avivada, uma igreja que prega a palavra, prega os dons do Espírito Santo, prega a batalha, mas a batalha baseada na palavra de Deus, habilitar o crente a crescer. Essa luta que Daniel ficou 21 dias ali em oração, coisa e tal, é uma perseverança, é uma qualificação que ele recebeu naquela batalha. E quando o anjo informou para Daniel, ou seja, o anjo estava informando que tem coisas que nós conquistamos através de batalha, através de luta, através de perseverança. E a batalha espiritual que o pessoal fala hoje em dia é só a luta do demônio, amarrar o demônio, amordaçar o demônio, mandar para o lugar que Deus determinou. Não, a batalha espiritual é você conhecer o projeto que Deus tem para a tua vida. Como é que o Reverendo Tarcísio vê essa passagem de Daniel? Que ela é difícil, né? Pode pular? O senhor dá aula de hebraico, então o senhor conhece o Antigo Testamento. Hã? Pode pular? Não. Quem era o príncipe da Pérsia? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão.
Eu não tenho para pagar. Pois é, e eu não tenho a resposta. O príncipe da Pérsia para o apóstolo é uma representação de um demônio? É demônio. De um principado? É principado. Mas é que tá, apóstolo, uma coisa que eu sempre, que sempre me intrigou nesse assunto de batalha espiritual, tanto que eu me matriculei no curso da irmã Neuza Itioca, né, para aprender um pouco mais. É isso, Daniel não estava lutando, ele nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele estava lutando em oração. Não, ele estava falando com Deus, né, e esperando Deus responder. Mas ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, ele não sabia que tinha havido, que Deus tinha enviado o anjo desde o começo da oração dele, que o anjo ficou retido durante 21 dias, ele não sabia que o arcanjo Miguel tinha sido mobilizado, ele não sabia que o arcanjo Miguel tinha sido mobilizado para libertar o mensageiro, para o mensageiro chegar a Daniel e consolá-lo. Então, na verdade, quem estava lutando não era Daniel, eram os anjos de Deus e os principados lá da Exatamente. Mas o que a Bíblia ela deixa a entender, a forma de entender da minha pessoa, que, por exemplo, tem muitas pessoas que nesse momento de 21 dias, as pessoas desistem. O Daniel, ele poderia parar de orar, ele poderia falar, não, acho que não vai acontecer isso que eu estou esperando, eu vou parar, eu vou mudar o foco da minha oração, eu vou desistir, eu vou tentar fazer acordo com o rei, mas não, ele ficou ali. A Bíblia fala que no primeiro dia, quando Daniel aplicou o seu coração a orar e a buscar o Senhor, a bênção foi liberada, mas durante 21 dias houve essa batalha. Então, esse texto, ele nos convida a você ser perseverante. A batalha te traz essa condição de perseverar no Senhor. Na fé. Na fé. Ah, perfeito. Muito bem. Márcio Martins, de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Mensagem. A minha opinião sobre o tema é a seguinte: a batalha espiritual, como o nome afirma, é travada no mundo espiritual e é necessário que haja homens santos e cheios do Espírito Santo, agraciados com dons de visão, revelação, profecia, etc., para que sejam canais através dos quais o Senhor Deus orientará o seu exército de servos, revelando as estratégias certas para cada ocasião, bem como os passos do inimigo. A batalha não é segundo a carne. Aí ele cita 1 Coríntios 10:3. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é contra homens, sim contra Satanás, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Eu acho que ele está citando a Nova Tradução na Linguagem de hoje, de Efésios 6:12. Né? Muito bem. Deixo meu abraço para os convidados e também para minha filha Tamires e minha esposa Dulcimária, que estão assistindo o programa. Parabéns, então, Tamires e Dulcimária, né? Que estão aí com a gente. Aqui ele já segue uma linha um pouco mais, não sei se a palavra seria mística, né? Ou sei lá. Então, eu queria dar mais uma outra informação. O irmão citou o texto de Judas. Quando a Bíblia fala que eles estão, Satanás está lutando pelo corpo de Moisés. E Gabriel, que é o anjo de guerra, que é o ministro de guerra dos céus, Miguel, ele fala assim, que o Senhor te repreenda. Ele estava num nível de batalha tão grande que ele não travou a batalha com aquela potestade, aquele principado que estava em busca do corpo de Moisés. Ele falou que o Senhor te repreenda. Então, muitas vezes as pessoas se apegam nesse detalhe de arrumar uma escala para as batalhas espirituais. Quando Gabriel, ele não travou a batalha, mas ele citou o nome do Senhor, que o Senhor te repreenda. Vamos lá. Eliane Alves, da capital de São Paulo. Batalha espiritual, o nome em si já sugere do que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios, conflito esse de natureza espiritual, quanto aos seus métodos, armas, estratégias e objetivos. A questão aí, Eliane, é saber como a gente trava essa batalha, né? Eu conheço grupos evangélicos que travam essa batalha meio que nem bruxos cristãos, né? Fazendo o que alguns chamam de macumba evangélica ou boacumba, né? Para não usar a palavra má, né? O senhor é contra isso, pastor? Eu sou contra. A má informação existe no meio da batalha espiritual. Precisa realmente de informação.
É interessante esse ponto colocado, porque a gente sempre ouve vários e-mails falando disso, de essa batalha, onde que ela é travada. Mas até onde parece do ensino, assim, o mais simples da Escritura, é que Jesus Cristo venceu a batalha. É que, assim, é complexo porque a gente vive uma conjugação de eras. Uma era passada e a era presente, vamos colocar assim, a era presente e a era por vir. Então, algumas coisas da era por vir já estão realizadas, mas ainda não. Então, nós temos uma interseção de eras, a que nós vivemos e a que nós já estamos, mas ainda não estamos. Nós já estamos salvos, mas caminhando para lá. Jesus Cristo já venceu a morte, mas nós ainda não vimos o efeito final disso. Então, isso parece, por isso que a impressão que se tem é que é travado uma batalha. Mas essa batalha Jesus já ganhou e já expôs as potestades ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Então, essa batalha já está ganha. Agora, é claro, a batalha está ganha, o diabo está amarrado, mas significa que os efeitos, ou que ele não tem movimento, ele tem movimento, ele influencia, eu creio que, como de um e-mail que eu ouvi anteriormente, nenhum demônio ou diabo nos faz pecar. Toda tentação... Não, tem um e-mail que fala que a gente peca porque o demônio nos leva a pecar. Exato, foi falado isso, mas nós pecamos. A tentação do nosso é a concupiscência do coração. Não, a culpa, ele está fazendo o trabalho dele. Lembra do filme Advogado do Diabo? Lembro. Eu acho muito interessante uma cena, quando a coisa estava ficando horrível, lembra desse filme? Em que o diabo estava lá, e o advogado estava nervoso, falando assim, você me fez fazer isso. Ele falou assim, alto lá, eu não. Você abandonou a sua esposa, você não cuidou dela, você decidiu ficar trabalhando comigo, você. E é isso que a gente vê na Escritura. Você não vê, Judas, Satanás entrou em Judas para fazer o que fez. Aí está lá Judas na ceia, na mesa da ceia, você não vê Jesus falando assim, francamente em Satanás, puxa vida, você aqui, no meio da gente, nessa comunhão? Não, foi com Judas que ele tratou. E foi Judas quem o traiu. Não houve em nenhum momento falando assim, puxa vida, Judas, ou Satanás, com o que eu estou falando? Nada disso, era a pessoa que se deixou levar pelo dinheiro, pela oferta do dinheiro, no caso do filme, pela vaidade, mas foi ao coração da pessoa que fala assim, eu vou servir a isso. Então a verdadeira batalha espiritual é travada entre nós e as nossas concupiscências. Isso. E o diabo é o aliado da minha carne. Isso. A Bíblia fala que nós somos engordados pela nossa própria concupiscência, né? Pela nossa consciência, aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos. Se a nossa mente, ela luta contra aquilo que nós cremos. E nessa história não tem assim cristão, eu sou um cristão de 30 anos de fundo de garantia, estou garantido, não tem problema nenhum. Não tem. Lembra o caso da história que eu ia falar de Jó e Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus, o oposto de Saul, que não confiava em Deus, não esperava na palavra dele. E quando o sacerdote não está aí, eu ofereço incenso eu mesmo. E não esperava a voz de Deus. Davi esperava a voz de Deus, luta em nome do Senhor. Mas quando chega no caso daquele adultério e daquela proposta de assassinato de Urias, o que estava fazendo Davi? Um homem experiente, um crente experiente. Mas quando Natan vem e conta a historinha, olha, ovelha e tal, você é o homem. E aí, como se diz aí, a casa caiu. E o profeta, quando ele continua a dizer, não tem nenhuma repreensão de demônio nenhum, de coisa alguma. É dito, olha Davi, presta bem atenção, Deus te deu de tudo. E poderia ter te dado mais e mais. Mas você desprezou a palavra de Deus. A ênfase profética foi, Davi, o pior que aconteceu não foi a traição, não foi o adultério, o pior que aconteceu não foi o assassinato, o pior foi que você desprezou a palavra de Deus. E aí a gente volta para a questão. Olha, se você está preocupado em ouvir a voz de Deus na palavra dele, a gente está em terreno seguro. Uma hora que você despreza essa palavra, você está em terreno inseguro e pode fazer qualquer coisa. Muito bem, você viu aí o contato, né, do reverendo Tarcísio, e se você precisar desse contato, é só entrar no novo site do Vejam Só, que ele está lá arquivado. Assim como também o contato do apóstolo Aguinaldo. Eu quero agradecer, né, a presença do apóstolo Aguinaldo, muito simpático, muito
Às vezes a gente fala assim, apóstolo, acha que é um pastor, é um irmão querido. Muito obrigado pela presença do senhor, né? Obrigado. Tá aí também o contato dele para você e, como eu disse, está no nosso novo site, www.vejamsó.com.br. Deixa eu dar o resultado da enquete e fazer o sorteio. A enquete era a seguinte: em geral, a batalha espiritual que se vê hoje tem mais a ver com, ganhou a opção com 50%, prática bíblica para enfrentar o demônio. Em segundo lugar, ficaram empatadas com 25% a opção não sei e a opção crença mística de algumas igrejas. Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende para casa. Tchan, 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 tchan. É a Débora, de São Paulo. Final do telefone 8884. Tá aí, Débora, parabéns para você. Ainda tenho tempo para ler mais um último e-mail aqui, é o do Renato Souza, aqui de São Paulo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito já se falou sobre batalha espiritual e muita coisa foi exagerada, distorcida propositalmente e mistificada abusivamente. Creio que isso foi até usado pelo nosso inimigo, Satanás, como estratégia na sua luta contra nós. O assunto de hoje explorou essa questão da batalha espiritual e eu deixei para o fim esse e-mail do Renato porque ele sintetiza bem isso. O diabo é um inimigo ardiloso, sujo, mentiroso, falso, safado. Ele não tem escrúpulos, ele não tem problema nenhum em ele ser humilhado, em ele ser vilipendiado, desde que com isso ele consiga desviar você da verdade, desde que com isso ele consiga desviar você de Jesus. Jesus não, Deus não. Deus aceita a adoração só para Ele. O diabo você pode adorar quem você quiser. Não adorando Deus, né? Mesmo pensando que você está adorando Deus, se ele te desviar da adoração ao verdadeiro Deus, ele conseguiu o que ele queria. Tá certo? Então é preciso muito cuidado quando a gente lida com o capeta. Porque a primeira coisa que ele faz quando você prevalece em santidade é começar a insuflar teu coração. Cansei de ver isso. Crentes bons, jovens bons, gente que tinha futuro brilhante com Deus. E o diabo chega para ele e fala, com você não dá. Com você eu desisto. Olha que eu tenho milênios de experiência, já derrubei muita gente de Deus, mas com você não dá. Você sabia que você ora mais que o seu pastor, você jejua mais que o seu pastor, você se consagra mais que o seu pastor? No domingo seguinte, esse crente ou essa crente está lá, olhando o pastor e acreditando no diabo. Caiu, virou um fariseu, já era. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, e a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos na segunda-feira com mais um Vejam Só.